Marcos, capítulo de número 10, verso 17. Vocês acharam aí? Vamos ler esse texto. Acompanhe, por favor, a leitura na sua Bíblia. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Agora preste atenção aí nesse mandamento, viu? Não o que, gente? Defraudarás ninguém. Honra teu pai e quem, gente? A tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, findando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se. Como foi que ele retirou-se, gente? Triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu, dizendo-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é o que, gente? Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mães, ou pais, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente um centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir e na vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Amém? Curva sua cabeça, fique com sua Bíblia aberta e também com seu coração. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, graças te damos pelo privilégio de poder ouvir a leitura da tua palavra. E agora eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mais uma vez eu estou aqui em cima desse púlpito para pregar o teu evangelho. Senhor, me faça escravo da tua palavra. Faça-me, Senhor, falar unicamente aquilo que está aqui na tua palavra. Não me deixe, nesse momento que eu estarei proclamando a tua palavra, não me deixe me desviar nem para a direita e nem para a esquerda dessa tua palavra. Usa-me, Senhor, dê-me iluminação, dê-me, Senhor, a unção do teu Espírito, para que o teu evangelho seja proclamado mais uma vez nesta noite. É na tua dependência, ó Cristo, e é por meio de Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Se eu fosse dar um tema para essa minha mensagem, seria o grande encontro. É verdade. É um grande encontro. Esse texto aqui, de fato, é um grande texto. E eu espero muito em Deus tentar extrair verdades
preciosas para a nossa fé aqui nesta noite. É preciso, antes de entrar no texto, dizer algo interessante. Os 3 evangelistas aqui do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, narram essa história aqui, tão conhecida para cada um de nós. Nesse encontro aqui, fica evidente algo muito interessante. A falsa religião desse jovem rico. Esse encontro aqui escancara a falsa religião desse jovem rico. A falsa concepção sobre o real sentido da salvação. E não só isso. Nesse encontro aqui vai ficar evidente o apego que ele tem a um grande ídolo chamado Mamon, que é a riqueza. Sim, esse texto mostra onde está o nosso coração, onde está a nossa confiança e onde está a nossa paz. Observe esse grande encontro que eu chamo de 2 jovens, Jesus e o jovem rico. Sim, são 2 jovens. É possível que esse jovem aqui, ele tenha exatamente 23 a 25 anos. E Jesus possivelmente tinha os seus 30 a 33 anos. Jovem que foi ao encontro de Jesus, ele era muito rico. Sim, esse jovem que foi ao encontro, de acordo com o que diz o texto, ele era um homem rico e, de acordo com Lucas, ele era um homem de boa reputação. O jovem Jesus, ele não era rico, ou melhor, ele era rico, mas ele se fez pobre por amor de nós e para cada um de nós. Um desses jovens escolheu a riqueza sem se preocupar com o destino da sua alma. Lembre desse texto. Um escolheu a riqueza sem se preocupar com o destino da sua alma. O que vale é um homem ganhar o mundo inteiro, ou melhor, lembra do texto, né? O que vale é um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O outro, que é Cristo, morreu por amor de muitas almas na cruz. Um desses jovens, que era o jovem rico, viveu para satisfação, ou melhor, para satisfazer a sua vontade. O outro viveu exclusivamente para a vontade do Pai. Um escolheu o caminho dos prazeres. O outro jovem, que é Cristo, escolheu o caminho da cruz. Sim, esse é um grande encontro entre 2 pessoas totalmente distintas. Esse jovem rico, mesmo tendo tudo na sua vida, ele vai perceber. O outro tinha tudo. O outro era filho de Deus. O outro era filho do homem. O outro, que é Cristo, era ungido de Deus, o escolhido de Deus. O Cristo que está aqui, esse jovem, que é o Senhor e Salvador da nossa alma, é o Senhor do universo. É aquele que faz todas as coisas e sem Ele, como diz João, nada do que foi feito se fez. Esse é aquele que João Batista vai dizer que era muito maior do que ele e que não era digno de desatar as correias de suas sandálias. Esse jovem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, esse jovem que teve um encontro com outro jovem, que era um jovem rico. Esse Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sim, esse não é um encontro de 2 pessoas iguais, mas de 2 pessoas distintas. Mas o que é que esse texto nos ensina? O que é que ele nos ensina de forma crucial aqui para a nossa fé aqui nesta noite? Esse texto nos ensina, no mínimo, 3 erros que esse jovem aqui cometeu. E eu queria pensar com vocês sobre esses 3 erros, que foi muito bem estampado aqui pelo evangelista Marcos. O primeiro erro que esse jovem cometeu é acreditar que a salvação é Deus lhe retribuindo porque ele faz boas obras. Eu vou repetir. O primeiro erro que esse jovem cometeu é que ele acreditava que a salvação era Deus retribuindo a ele boas obras que ele fez. Olha o verso 17 e o verso 18, por favor, acompanhe comigo. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Vejam esses versos. O texto diz que ele correu para Cristo, porque ele estava pensando no destino da sua alma. Não há nada de errado nisso. Ele correu para os pés de Cristo. Talvez ele estava com sede do Senhor. Talvez ele estava com um vazio na sua alma. Talvez ele queria fazer uma reflexão do que poderia ser a vida eterna. Não sabemos qual foi a razão que o levou, esse jovem, para esse grande encontro. Porém, ele correu para Cristo e diz, olha a palavra: bom mestre, que farei? Preste atenção nessa expressão. Que farei para herdar a vida eterna? Vejam, parece que aparentemente a sua pergunta não tem nenhum tipo de problema. Ele quer a vida eterna. Quem aqui não quer? Ele quer herdar a vida eterna. E parece que, aparentemente, essa pergunta dele não tem problema nenhum. Mas por trás dessa pergunta está a seguinte indagação. Preste atenção. Diga, meu mestre. É isso que ele está querendo dizer. O que eu devo fazer? O que eu faço? Qual é o esforço que eu tenho que fazer? Talvez ele diga assim: eu sou um homem bom. Eu sou um homem rico. Eu sou um homem honesto. Eu sou conhecido aqui na cidade, na localidade. Ora, Senhor deseja o quê de mim? Talvez se ele fizesse parte dessa igreja aqui e ele quisesse ir para o céu, talvez ele dissesse assim: Senhor, o que eu devo fazer aqui dentro dessa igreja aqui congregacional em Surubim? Eu devo dar uma oferta para a ação social lá no Manduri? Eu devo trazer cestas básicas para contribuir com o trabalho ali? Essa pergunta está mostrando que, de acordo com o que ele fizer para Deus, Deus tem que lhe retribuir com salvação. Preste atenção aqui na tese que ele está colocando aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: se eu fizer alguma coisa para o Senhor, então o Senhor tem o direito de retribuir a salvação para mim. Então, se eu der um passo para ajudar alguém, então isso vai pesar para que eu seja salvo. Se eu ajudar alguém necessitado, então isso vai pesar lá na frente para que eu seja salvo. Se eu der alguma coisa, o Senhor precisa me retribuir com a vida eterna. O que faço, Senhor? Eu faço e o Senhor me dá. Essa é a ideia. Eu faço e o Senhor tem que me dar. Eu pago o preço e o Senhor me recompensa. Está certa essa tese aqui para a salvação? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não? Esse homem está preocupado com o destino da sua alma. E neste caso, eu entendo que aqui, especificamente aqui, já que ele está preocupado com o destino da sua alma, especificamente aqui, ele está sendo muito mais zeloso do que eu e você. Porque possivelmente esse homem não dormiu preocupado com o destino da sua alma. Quantas vezes você, de alguma forma, se acorda de madrugada dizendo mesmo assim: Senhor, para onde vai minha alma? Alguma vez você já se acordou perturbado, preocupado, que se você morrer, para onde você vai? Esse homem aqui está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua vida. Ele imagina que para ser salvo, ele tem que fazer alguma coisa para Deus. Mas essa pergunta está errada. Assim como vocês disseram. Por que essa pergunta dele, o que farei, está errado? Porque não é o que eu faço. Não é o que eu faço e não é o que eu devo fazer. Mas a salvação não é o que eu faço e o que eu devo fazer. A salvação é o que Deus fez na cruz do Calvário em meu e no seu favor. Não é o que eu faço. A salvação não é uma barganha. Eu faço alguma coisa e Deus me retribui. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Escute mais uma vez. A salvação é um dom de Deus. Amém, meus irmãos? A salvação é um dom de Deus. Não é o que eu faço, mas é o que Ele faz na cruz. É se apropriar pela fé.
E não é qualquer fé. É uma fé produzida pelo próprio Deus. Paulo vai dizer, você foi salvo mediante a fé. Ou seja, eu fui salvo mediante a fé. E isto o quê? A fé não vem de vós. Quem é vós? Eu. Não vem de vós. É dom de quê? De Deus. Logo, a fé que você tem é produzida pelo próprio Deus. Não foi você que deu um passo, não foi você que deu uma esmola, não foi você que ajudou fulano e nem cicrano. A salvação não é uma barganha. A salvação é um presente gratuito de Deus, não conquistado por você, mas conquistado por Ele na cruz do Calvário. Mas nós temos um problema aqui com esse texto. Esse texto tem vários problemas. E eu espero tentar resolvê-lo. Veja, ele tem um primeiro problema. Porque Cristo diz aqui que ele não era bom. Não é isso que diz o texto aí? Olha o que é que diz no final do verso 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Pelo menos Marcos está dizendo que é Jesus que respondeu. Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Mas que é isso aqui? Isso é um problema cristológico. Como é que se resolve isso? Porque ele, Cristo, disse que não era bom, e sim Deus. Então, se Deus é bom, ele não é Deus, Cristo? Cristo não é Deus? Está certo isso aqui? O que esse verso está querendo explicar? Que esse jovem aqui, olha, é muito interessante. Eu estava vendo alguns estudiosos. Olha o que esse verso está querendo dizer. Que esse jovem, quando ele chegou para falar com Cristo, ele disse, bom mestre. Então a ideia é o seguinte, é que esse jovem, ele também era bom. E a partir do momento que ele era bom, ele encontrou uma pessoa que é bom igual a ele. Então a ideia aqui é o seguinte, que esse jovem é tão bom que ele encontrou outro jovem que é Cristo, que é tão bom igual a ele. E Jesus diz, bom não é nem você. E se eu fosse bom, você me olhava de forma diferente. Porque se eu fosse bom, você enxergaria que eu não sou um simples mestre, que eu não sou um simples profeta, que eu não sou um simples homem, que eu sou o próprio Deus encarnado. Mas, bom é só Deus. O que é que ele está querendo dizer com isso? O propósito de Cristo é mostrar que aquele homem não é tão bom quanto imagina. Mas só existe uma pessoa bom, que é o próprio Deus. E estava diante dele ali, e ele estava tão cego, tão cego, tão cego, que ele não enxergava que Cristo era o próprio Deus. Não é ele. Mas o propósito aqui não é mostrar que aquele homem não era bom, mas sim, somente Deus. E mais, ele não chamou Cristo de bom mestre com a sua mente de que Cristo era Deus, mas equiparando Cristo com a sua régua. Esse texto nos ensina também que Jesus não se encanta com alguns elogios da boca para fora. É isso que esse texto também está querendo ensinar. Primeiro, que esse homem não é bom igual a Cristo. A régua dele não pode ser uma régua dizendo que ele é bom igual a Cristo. Segunda coisa é que Cristo não se elogia, Cristo não se encanta. Cristo poderia dizer, é verdade, eu sou bom mesmo. E como foi que você reconheceu isso? Que coisa boa. Não, Cristo não se encanta com os elogios, que não é verdade, e muitas vezes é falado da boca para fora. Por que você me chama de bom? Essa é a ideia. Qual é a real finalidade de você me chamar de bom? Isso aqui, simplesmente podemos errar facilmente como esse jovem aqui. Nós cantamos belas canções. Você cantou algumas canções aqui. Você tem em mente o que essas verdades comunicam para o teu coração? Às vezes nós cantamos canções aqui que são tão belas. E às vezes a gente dá glória, e não há problema nenhum, pode dar glória. Às vezes você levanta as mãos, não há problema nenhum, levante as mãos. Mas cuidado para que essas palavras não sejam só bonitas saindo da tua boca, mas não encontre nenhuma verdade no teu coração. Não basta cantarmos da boca para fora. É preciso que essas canções,
É preciso que essas letras, é preciso que essas poesias encontrem morada no nosso coração. Encontre verdade em nossas almas. Por que você está cantando aqui nesta noite? Porque você deseja a vida eterna. Ouça isso aqui, salvação não é algo que fazemos para Deus, mas é uma obra exclusiva de Deus em nossos corações. Se você confia no que Deus fez para você herdar a vida eterna, ou melhor, se você confia no que você fez para herdar a vida eterna, eu quero dizer que a salvação, ela é, na sua mente, uma retribuição. Então, se você acha que é salvo, ou melhor, se você acha que vai para o céu por aquilo que você faz, então você está dizendo que Deus tem o direito de retribuir. Não, o que o texto está querendo dizer é que a salvação não é uma retribuição. Como eu disse, a salvação é um presente, a salvação é graça, a salvação é dádiva. Logo, não confie nas suas obras, porque a Bíblia diz que as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Não confie no que você faz, confie no que Ele fez na cruz do Calvário, e o que Ele fez na cruz do Calvário permeia para toda a eternidade. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi há muitos anos atrás. E qual é a boa nova? Que mesmo que foi há muitos anos atrás, ela tem valor passado, ela tem valor no presente e ela tem valor no futuro. Que valor no passado ela tem? De fato, Cristo morreu na cruz do Calvário. Que valor no presente ela tem? Nós estamos aqui reunidos por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E que valor no futuro ela tem? Essa morte nos levará para a Canaã celestial em Cristo Jesus. Você está entendendo? A salvação, sobre hipótese alguma, é uma retribuição de Deus por aquilo que você fez. Não é. A salvação, sabe o que é? É Deus te dando gratuitamente porque Ele te ama. Amém? Segundo erro que esse jovem cometeu aqui, é que ele acreditava que a sua vida era perfeitamente igual à lei do Senhor. Olha o verso 19 e o verso de número 20. Sabes os mandamentos? O Senhor está perguntando a ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho o quê? Desde o quê? Eu tirei 10. É isso aqui para herdar a vida eterna? Eu já estou no céu. Já estou no céu. Ele vai dizer que é moralmente perfeito aos padrões que Cristo coloca para ele. Antes de tudo, aqui nós temos alguns problemas. Mais uma vez, esse texto ele tem alguns problemas. Primeiro problema. Se a salvação não pode ser por práticas de obras, e não é, de acordo com Paulo, se a salvação não pode ser pelas práticas de boas obras, porque Jesus diz que esse jovem tem que cumprir os mandamentos para ser salvo. Não é isso que diz o texto aí? O texto diz aí, olha aí, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Cristo aqui está mostrando aparentemente que a salvação é pela obediência da lei. Note que parece que Jesus está voltando outra vez para o tema de boas obras. E mais, tem outro problema aqui que eu não sei que você percebe aí no texto. Mas ele não usa Cristo aqui, confrontando esse jovem, a primeira tábua dos 10 mandamentos. A primeira tábua, está lá, a gente leu aqui, capítulo 20. Ele não usa a adoração, ele não usa como eu devo adorar, ele não usa o terceiro mandamento, como eu devo tomar o nome de Deus, e ele não usa o quarto mandamento, o dia do Senhor. Ele pega a segunda tábua. Ele fala, primeiramente, do relacionamento que o próximo deve ter. Não é, no mínimo, curioso? Por que Jesus fez isso?
Mas se você acha pouco, nós temos um terceiro problema aqui nesse texto. O problema é que o último mandamento dessa lista aí, que Marcos coloca, é o quinto mandamento do Decálogo. O quinto mandamento do Decálogo é o quê? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. Aqui, ele pega o quinto mandamento e coloca na última lista. Qual é a razão dessa mudança aqui? O que Jesus está querendo ensinar com isso? Se você acha pouco, nós temos um quarto problema aí. Vai aí anotando. O quarto problema é que o Senhor coloca um novo mandamento aqui. Esse eu nunca vi. O mandamento aí é: não defraudarás. Eu não conheço esse mandamento. Eu nunca vi, ele não está lá no Decálogo. A gente lê todos os domingos aqui e Jesus aqui acrescenta, mas não é 10 mandamentos, agora nós temos 11? Como é que se explica isso aqui? Ora, esse mandamento aqui, como eu disse, não está na lei moral. Seria um novo mandamento? Bom, vamos resolver esses problemas que temos aqui no texto e ver qual a finalidade que ele aponta para o jovem rico. Como é que se resolve o primeiro problema aí? O Senhor, primeiro, não está ensinando que a salvação é por meio da obediência da lei moral. Eu vou repetir. Quando o Senhor cita a lei, a segunda tábua da lei moral, ele não está dizendo que a salvação é pelo cumprimento ou pela obediência dessa lei, ou dessa lei moral. O que está acontecendo aqui, e o que vai ficar claro, é que a lei do Senhor mostrará quem é esse jovem de forma interior, muito embora ele vai responder de forma surpreendente, dizendo assim: eu cumpro tudo isso. Mas o Senhor vai descortinando o coração dele. Então, o propósito não é que ele obedeça e seja salvo. Mas o propósito é que quando ele vê essas leis, observar essas leis mostrar quem ele é de forma interior e ele se volta para Cristo e obtém a vida eterna. Então, o propósito da lei aqui não é para que ele obedeça para ser salvo, mas é mostrar quem ele é. Segunda verdade aqui, ou resolvendo o segundo problema, que é outra informação aqui importante, é que a segunda tábua da lei do Senhor, de fato mostra que esse homem não tem um relacionamento com o próximo. E se ele não tem um relacionamento com o próximo, logo ele não tem um relacionamento com quem? Com Deus. Ele não tem um relacionamento com o Senhor. Então o Senhor está levando ele devagarzinho, dizendo assim: você não ama o próximo, você não se relaciona com o próximo, você não tem afetividade para com o próximo. Logo, se você não ama o próximo, você não ama quem? A Deus. E a terceira verdade, para resolver o terceiro problema, é que o mandamento de honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento da lei moral, está aqui no último, porque lá no Decálogo, ele é um único, presta atenção, porque aqui está o pulo do gato, é um único mandamento com promessa. E qual é a promessa lá? A promessa lá, de acordo com os estudiosos, é vida longa e vida eterna. O Senhor está querendo dizer que para ele obter a vida eterna, ele precisa observar essa lei. E se ele não respeita pai, se ele não respeita mãe, ele não está respeitando Deus que constituiu essa autoridade para governar a vida dele. Quarta verdade que responde esse problema é que, por fim, o mandamento aí, não defraudará, não é o novo, e sim o último mandamento. Alguém lembra qual é o último mandamento? Não cobiçarás. E como é que eu sei? Porque a cobiça, como é que eu sei aqui? Porque a ideia da cobiça são pensamentos impuros para aquilo que não é meu. E defraudar é uma ferramenta que executa a cobiça. Em outras palavras, é fazer algo desonesto, isso é defraudar.
é fazer algo ilegal com o objetivo de obter o que não é seu. Então, quando eu faço alguma coisa para obter aquilo que não é meu e é do próximo, eu estou quebrando o 10º mandamento. Eu estou cobiçando aquilo que não é meu. Assim, o Senhor está colocando um espelho na frente desse jovem que deseja desfrutar da vida eterna. Qual é a resposta dele? Tudo isso eu faço desde o quê? Da minha mocidade. Eu sou um homem bom. Eu sou uma pessoa que obedece os mandamentos. E se for somente isso, eu já tenho conquistado a vida eterna. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que ama a igreja. Eu sou um homem que ajuda pessoas. Nesse critério aqui, se for esse critério aqui, eu já estou no céu. As boas obras não são para fazer com que você tenha o direito de ir para o céu. Quem diz isso, meus irmãos, é outro tipo de religião. Quando ele diz, eu cumpro tudo isso, eu faço tudo isso desde a minha juventude, então eu posso ir para o céu. Eu posso ir para o céu por aquilo que eu faço. Eu posso ir para o céu por aquilo que eu escolho, ou por aquilo que eu executo. Mas isso não dá o direito de você ir para o céu. As boas obras não lhe dão direito. Quem ensina isso é os católicos romanos. Os católicos romanos dizem, ajuda os pobres, dê esmola, seja uma pessoa boa, seja um bom filho, seja uma boa filha, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Faça tudo isso e você vai para o céu. No mínimo, se você não for para o céu, você vai para o purgatório. E se você for para o purgatório, lá, de alguma forma, você pode sair. Do purgatório, você pode pular e ir para o céu. Tem outra religião que ensina a salvação por obras. Os espíritas kardecistas. Esses aí, eu não sei aqui, eu nunca vi. Mas lá em Recife, eles ficam nos sinais com uma bolsinha branca pedindo ajuda. De alguma forma, eles fazem isso porque eles entendem que a salvação é por obras. Então, se a salvação é por obras, mais uma vez eu cito aqui Paulo. Pela graça sois salvo, Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que é que Paulo vai dizer. Não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras dos quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. A salvação não é por aquilo que você faz, a salvação é por aquilo que Deus fez na cruz do Calvário no teu coração. Não é por obras. Você não vai chegar lá no céu e dizer assim, Senhor, cheguei, eu consegui. Você não vai dizer assim, Senhor, foi com muito esforço, olhe, chega, eu suei, mas eu cheguei, eu consegui. Não, você não vai chegar no céu desse jeito. Você vai chegar lá no céu dizendo, eu te agradeço, Senhor, porque por muitas vezes me faltou força, por muitas vezes me faltou vigor, por muitas vezes me faltou ânimo, mas o Senhor me carregou no colo e me trouxe até aqui para os teus braços. Qual é o segundo erro que esse jovem comete aqui? O segundo erro é que ele acreditava que a sua vida era perfeita e igual à lei do Senhor. Mas o terceiro erro é que esse jovem, ele tinha um coração idólatra. E aqui é o ponto da mensagem. Está no verso 21 e no verso 22. Ele disse, eu cumpro tudo isso. Aí Jesus fintou os olhos nele. E o texto vai dizer que Jesus, fintando, qual é a palavra que tem aí? O amou. E disse o quê? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, o que foi que fez? Contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de quê? Muitas propriedades. Aqui está a chave do sermão. Falta algo importante na vida dele. Dê tudo aos pobres e terás um tesouro no céu, e aí segue-me. Essa palavra entrou profundamente no coração. Mas qual foi a reação desse homem? A fuga, o medo, a escolha que seria muito difícil de fazer. Seu coração tinha um ídolo, muito amado por ele.
e o mesmo não estava disposto a se desfazer dele. Em outras palavras, falta tudo para esse jovem. Falta Cristo como Senhor da sua vida. Falta Cristo como razão da sua vida. Falta Cristo como seu bem maior. Falta tudo. Note aqui, se a salvação não são por obras, por que ele tinha que realizar boas obras? Aqui nós temos outro problema. É muito interessante que quando eu li esse texto aqui, eu digo, mas Senhor, o Senhor está literalmente levando ele a praticar as boas obras? Porque essa é a ideia. Se a salvação não é por obras, por que ele tinha que realizar obras? O que Jesus diz? Veja se não é obras que ele tem que fazer. Tudo que você tem, venda. Tudo que você tem, não é venda. O texto diz. É isso mesmo. Vai, vende tudo que tens e dá o quê? Aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O Senhor diz, está vendo tudo que você tem? Toda a sua riqueza, toda a sua posse. Venda, pegue tudo e dê aos pobres. Ora, será que Cristo não ama tudo que tu tens e segue? Será que Cristo não ama as pessoas ricas e por isso ele tinha que dar todo o seu dinheiro aos pobres? É isso que Jesus está querendo dizer. Porque me parece que pode ser isso. Que Jesus não ama pessoas ricas. E pelo fato dele não amar as pessoas ricas, ele está dizendo, pegue toda a riqueza e dê aos pobres. Porque você tem que ajudar os pobres. Você não pode ficar com riqueza. Riqueza é pecado. Riqueza é coisa errada. Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Não. O que o Senhor vai mostrar aqui é que o ídolo desse jovem aqui tem um ponto muito importante. E qual é o importante aqui? O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui de forma muito prática é o seguinte. Preste atenção porque eu quero chamar a sua atenção. Talvez você chegou aqui e tem sua vida emocional extremamente bem. Você está bem. Talvez você tenha uma boa casa. Qual é o problema nisso? Não tem dificuldade nenhuma. Talvez você tenha um bom trabalho. Qual é o problema nisso? Talvez você tenha uma boa família. Talvez você tenha filhos com saúde. Talvez você faça um bom curso. E ainda tem tempo para fazer algum tipo de lazer. Isto tudo está bem e isso tudo faz com que você esteja bem. Porém, sabe o que é que o Senhor está querendo dizer? A mesma coisa que ele disse para esse jovem, ele está querendo dizer para você. Você está dizendo que cumpre todos os mandamentos. Ok, que coisa boa. Você está querendo dizer que quer a vida eterna. Que coisa boa, isso é algo que eu valorizo. Você talvez chegou aqui e diga assim, eu estou bem, está tudo sob controle, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, eu estava com a gripe, mas agora eu não estou com gripe. Agora eu estou bem. Eu estava doente, mas agora eu não estou bem. E o Senhor está dizendo, a mesma coisa que ele disse com esse jovem, ele está dizendo para mim e para você, falta algo na sua vida. Tem uma coisa que falta na sua vida. Falta algo. Que algo é esse? Falta Cristo ser prioridade na sua vida. Falta Cristo ser o maior objeto do seu amor. Se Cristo, por alguma razão agora, preste atenção, pense em tudo que eu falei na lista. Se por alguma razão Cristo tirasse tudo isso agora da sua vida, você está bem emocionalmente, se Cristo agora abalasse todas as suas emoções, já pensou? Abalasse as suas emoções. Se Cristo tirasse sua casa, porque ele fez isso com Jó, se tirasse o trabalho, se tirasse família, se tirasse filho, se tirasse curso, se tirasse o seu lazer, qual seria a sua postura? Me diga aí. Se Cristo tirasse tudo isso, qual teria a tua postura? Qual seria a sua postura? Será que você diria como a mulher de Jó? Lembra o que foi que a mulher de Jó disse? Amaldiçoa esse Deus e o quê? E morre. Perdemos tudo e não temos nada, Jó. Como servia um Deus? Como servia a Deus sem nada? Como servia a Deus dessa forma que nós estamos? Aqui, o dinheiro estava governando a sua alma. Ou seja, o dinheiro tornou-se um Deus para aquele jovem. Só falta uma coisa. O Senhor disse para ele, coloque Jesus como prioridade na sua vida. Deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. No fundo, mesmo que você esteja numa estrutura religiosa, ainda tem um relacionamento com o ídolo.
pense em algo aqui errado que você fez. Pense em algum pecado que você cometeu. Pense em algo que, não só que seja pecado, mas pense em algo que talvez você, como é que eu posso dizer, que você tem um apreço muito grande. Talvez seja o seu trabalho. Pense aí no seu trabalho. Você tem um apreço tão grande pelo seu trabalho. Você tem algo com esse trabalho que é tão importante para você. Jesus diz, mesmo que você tenha um trabalho, você pense em algo que você tem um apreço, sua família. Você diz, eu tenho uma família boa. Jesus diz, eu tenho algo para te dizer. Você diz, eu tenho filhos que são extremamente obedientes e estudam e são extremamente estudiosos. Ao Senhor diz, que coisa boa, mas eu tenho algo para te dizer. Eu tenho algo. Falta algo na sua vida. Falta Cristo ser o Senhor de todas essas coisas. Esse jovem que acreditava na salvação por obras, queria sempre adicionar algo para a sua salvação. Na Bíblia, a salvação não é adicionar. Na Bíblia, a salvação é retirar. A Bíblia nunca diz, coloque alguma coisa que você vai ser salvo. A Bíblia diz que para que eu sirva ao Senhor, eu tenho que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Eu tenho que tirar. Tirar aquilo que é o meu ídolo. Tirar aquilo que está, de alguma forma, barganhando com o meu Salvador. Eu quero o seu coração. É isso que o Senhor está pedindo àquele jovem. Eu quero a sua vida. Eu quero você. Sabe o que é que ele fez? Ele saiu triste. Ouça isso aqui. A expressão tristeza desse jovem lá é a mesma expressão do Getsemane. Quando Jesus sentiu uma profunda tristeza no coração. E sabe o que foi que Jesus sentiu ali no Getsemane? Jesus ficou triste só em saber que iria perder o seu relacionamento com o Pai. Jesus ficou tão triste porque ele sabia que em algumas horas ele iria ser pendurado naquela cruz e o seu pai iria lhe abandonar, simplesmente não porque ele pecou, mas porque ele estava levando sobre si os meus e os seus pecados. E ele ficou tão triste ali no Getsemane, quando ele disse, Senhor, a minha alma está profundamente triste, se for possível, passe de mim esse cálice. A ideia é, Senhor, não me abandone. E foi justamente isso que Cristo fez. Abandonou o seu único filho, porque quando ele olhou para Cristo, ele viu o meu e os seus pecados. Essa foi a tristeza que se apoderou da alma do nosso Salvador. A mesma tristeza, a mesma ênfase se apoderou desse jovem aqui, com uma diferença. Ele ficou triste, porque ele não queria se largar daquilo que ele mais amava. Sabe o que era? A riqueza. Ele ficou triste, porque quando o Senhor disse, se eu te pedir para você largar isso, você larga para me servir, ele disse, não posso. Se eu pedir para que você largue essa questão aí, que está atrapalhando o meu relacionamento, eu não largo. Se eu te pedir para que você me sirva integralmente, para que você me ame, para que você trabalhe na casa do Senhor, para que você me sirva na casa do Senhor, nós vamos dar várias desculpas. Porque nós amamos muitas coisas que acumulamos e muitas dessas coisas que acumulamos, trocamos por Jesus. E às vezes são coisas legítimas. Coisas que são legítimas. Mas muitas vezes colocamos acima do Senhor. Muitas vezes colocamos isso como se fosse o nosso Deus. Perceba que Jesus ficou extremamente triste, porque ele não queria perder a intimidade com o Pai. O jovem ficou extremamente triste, porque ele não queria perder a riqueza. E aqui eu quero dizer algumas coisas aqui. Primeiro, Cristo não está pedindo para nenhum crente dar dinheiro para a igreja. Pegar tudo que tem e dar para a igreja. Não é essa a ideia, não. Isso aqui precisa ser dito. Quando o Senhor diz, pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres. Jesus não está aqui dizendo mesmo assim, você tem dinheiro, traga tudo para a igreja. Você tem casa, venda a sua casa, traga tudo para a igreja. Não é isso que a igreja bíblica ensina, não. Pode ser qualquer outro tipo de igreja. Eu não preciso nem dizer o nome, né?
Qualquer outro tipo de igreja ensina isso. Mas, biblicamente, o Senhor não está querendo dizer isso, não. O Senhor está pedindo para que ele se desfaça do seu ídolo. Eu vou usar um exemplo aqui. Para que você me entenda, que eu não estou falando de dinheiro. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, na minha antiga igreja, 2014, especificamente falando, foi feito aqui a Copa do Mundo, mas não só a Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo foi realizada aqui a Copa das Confederações. Isso acabou. Mas antes da Copa do Mundo tinha a Copa das Confederações. E o Brasil foi para a final com a Espanha. E o jogo foi de 6 horas. De que hora é o culto? 6 horas. Como é que faz? Mas é o jogo do Brasil. E eu vou perder. É a minha nação. Como é que eu faço? Eu vou perder. Isso nem foi discutido. Nem foi discutido. Mas é possível que alguns crentes disseram mesmo assim, mas eu vou para a igreja ou eu fico em casa assistindo o jogo? E Neymar vai jogar. Neymar estava no auge. E Neymar vai jogar, e as pedaladas, como é que eu faço? Não, assiste quando chegar em casa. Mas não é a mesma coisa, eu tenho que assistir. Eu assisti todos os jogos, porque eu não vou assistir a final. O Brasil chegou na final com a Espanha, e a Espanha era o melhor time do mundo naquela época. É um clássico, eu tenho que assistir. Já pensou? Pois é justamente isso que eu estou dizendo. Pense numa coisa que você gosta. Pensou naquilo que você gosta? Não sei, é aquilo que você gosta de fazer no dia a dia. Se o Senhor dissesse assim, pare um pouco para vir para a minha casa para me servir, o que é que você vai fazer? Pense aí. Pense aí numa coisa que você bem gosta. O Senhor disse assim, pronto, eu quero que você pare isso por algum momento. Vem aqui me servir. Na maioria das vezes, não são todos, mas na maioria das vezes, a gente vai sair como esse jovem aqui. Triste. Sabe por quê? Porque a gente ama o Senhor, mas a gente não tem condições de deixar aquilo que a gente gosta. Sabe por que o povo não quer vir a Cristo? Porque vir a Cristo é negar-se. Sabe por que o povo não quer ser crente? Porque ser crente é abandonar muitas coisas. Mas na maioria das vezes, a gente quer ser crente do nosso jeito. Da nossa forma. Da forma como nós achamos. Mas não é a forma como Cristo fala aqui. O Senhor aqui não está pedindo que a gente venda tudo e traga para a igreja. Não é isso, não. O Senhor aqui não está sendo contra a riqueza. O Senhor não está dizendo que quem é rico está em pecado. Porque se fosse esse o caso, então Jó não era um homem temente, reto e que se desviava do mal. O texto vai dizer lá que Jó era o homem mais rico do Oriente. E o Senhor o amava. O problema não é a riqueza. O problema é a riqueza nos governar. O problema não é eu gostar de ter lazer e gostar de um jogo de futebol. O problema é o jogo de futebol me governar. O problema não é eu gostar de um time de futebol. O problema é eu ficar aqui no culto e dizer assim, e o meu time está jogando, como é que eu faço? Assisto ou não assisto? O pastor não vai ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular para saber se saiu um gol. O problema não é eu gostar dessas coisas. O problema é eu ser governado por isso. E o problema é você achar que sem isso você não tem vida, que sem isso você não pode viver, que sem isso você não tem paz, que sem isso você não tem alegria. Eu quero te dizer que sem isso você pode ter alegria, porque a tua alegria é Cristo, a tua força é Cristo, a tua satisfação é Cristo e a tua paz plena só Cristo pode te dar. Você pode ter tudo isso, mas amanhã não pode, viu? Porque você pode ter tudo isso com saúde, mas se amanhã você não tiver saúde, você não pode desfrutar disso. E aí, vai acabar a tua vida? Não vai não. Sabe por quê? Porque tudo isso pode te faltar, menos uma coisa. Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero concluir. E eu vou me esforçar aqui para não dizer a palavra mágica, para não cansar vocês. Porque alguém já me disse que pregação não cansa. Então eu quero terminar aqui, para seguirmos para a celebração da Santa Ceia. Eu quero concluir com o verso 23 e até o verso 31. É a conclusão. Então, eu não preciso gastar muito tempo, porque Jesus está concluindo aqui o sermão dele,
aplicando aquilo que ele pensa aqui nesse texto. E como é que Jesus conclui? Que o que nossos esforços não podem fazer, é isso que Jesus vai concluir aqui. O que os nossos esforços não podem fazer, Cristo fez na cruz. Esses textos aí que eu acabei de dizer, do verso 23 ao verso 31, mostra que de fato Cristo é o Senhor sobre tudo e todos. E que Cristo está dizendo que o que é impossível para os homens, para a vida eterna, para Deus nada é impossível. Ele está querendo dizer que se para o jovem é difícil ele recusar, o que o jovem deveria dizer? Senhor, isso para mim é impossível, Senhor. O que eu tenho que fazer? Aí o Senhor ia dizer, é impossível para você? É possível para mim. Mas o jovem não disse isso. O jovem simplesmente disse, é difícil e eu não quero mudar essa situação, então eu vou embora para minha casa. Para Deus nada é impossível. Cristo pode tornar a água em vinho, viu? Cristo pode acalmar a tempestade. Os demônios prostram-se diante dele. Ele fez um homem reviver de novo depois de dias dentro do sepulcro. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é a nossa esperança e nada mais do que isso. Ele usa aí a famoso verso aí dizendo assim, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Presta atenção aqui, e aqui olhe para mim. Qualquer interpretação que você quiser dar nesse texto aí vai dar errado. Primeira interpretação, Jesus não está falando literalmente de uma agulha. Porque naquela época nem isso existia. Ele não está falando literalmente de uma agulha, de que um camelo tem que entrar dentro de um buraco de uma agulha. Não é essa a ideia. Segunda interpretação, que eu penso, que muitos pregadores usam, mas não é isso que ele está dizendo aqui, é que é basicamente isso. Que essa agulha é uma porta que existia lá em Jerusalém, que era bem pequena, bem estreita, e que era impossível um camelo passar. Então, presta atenção. Em Jerusalém tinha várias portas para entrar nessa cidade. E chegava um dado momento de que essas portas estavam todas fechadas. Só tinha chamada, presta atenção, estou colocando aspas, tá? Só tinha chamado, entre aspas, essa porta. Que segundo alguns historiadores, presta atenção na minha expressão, segundo alguns historiadores, existia uma porta bem pequenininha, e ela não era só pequena em largura, mas também em altura. Então, era impossível um camelo entrar, porque para que ele entrasse, ele tinha que se abaixar para passar por essa porta. Eu já vi várias pessoas falar dessa interpretação. Está certa? Tá não, está errado. Como é que eu sei? Eu tenho duas verdades aqui para dizer que essa interpretação está errada. Primeiro, se essa porta existisse mesmo, então significa que se o camelo se abaixasse e passasse, então o rico poderia entrar no reino de Deus. Ou seja, o Senhor parece que estava usando essa ilustração, de acordo com muitos estudiosos, parece que ele estava usando essa ilustração para dizer que se houver um esforço, a pessoa vai ser salva. Essa é a tese? Não. Segundo, sabe por que eu não acredito nessa ideia de porta que existia em Jerusalém? Porque a porta da agulha, chamada essa porta da agulha, que existia em Jerusalém, isso é da Idade Média. Tem nada a ver com o texto bíblico. No texto bíblico, nunca existiu essa suposta porta. Nunca, eu estou dizendo isso, porque você pode ver algum coach aí, viu? Falando desse tipo de porta. E não é não, viu? O texto não está falando dessa porta, não. O texto está dizendo o seguinte. Digamos que o texto está usando uma figura aí de linguagem. Digamos que você diga mesmo assim, rapaz, é difícil demais o meu marido ser salvo. É mais fácil a galinha criar dente e o porco ficar limpo e o meu marido ser salvo. O que é que eu estou usando aqui? Uma figura de linguagem. Essa é a ideia do texto. É isso que o texto está dizendo. Ele não está querendo que interpretemos de forma literal. Ele está querendo dizer que é impossível um homem. Porque o homem gosta muito daquilo que lhe atrai. O homem gosta muito daquilo que ele deseja. O coração do homem ele é tão corrupto, que ele deseja executar aquilo que ele quer. Então ele ama a riqueza, ele ama as coisas que desagradam ao Senhor. E ele fica triste quando o Senhor diz, abandone tudo isso e siga-me.
Aí ele diz, Senhor, é impossível, eu não tenho condições de fazer isso. Aí o Senhor diz, o que é impossível para você, é possível para mim. E aí o que é que o texto está querendo dizer? Só te falta uma coisa. Você fazer algo para Jesus? Você dá esmola para o pobre? Você pagar o preço? Se levantar de madrugada? Só te falta uma coisa. E é a melhor coisa. Sabe quem é? Jesus. Ora, não é isso que falta para você que entrou aqui? Eu quero me direcionar para aqueles que entraram aqui e que não conhecem Jesus como Salvador. Talvez você seja uma boa mulher e talvez você seja um bom homem. Talvez você seja um bom pai e talvez você seja uma boa mãe. Talvez você seja um bom filho e uma boa filha. Talvez você seja um bom trabalhador e uma boa trabalhadora. Talvez você não fuma, você não bebe, você nunca matou, você nunca falou mal de ninguém. Talvez você nunca nem chamou palavrão. Você diz assim, eu sou uma pessoa ótima. Na verdade, eu sou tão bom que, de acordo com um estudioso, eu acho que quem olhasse para esse jovem rico aqui, queria esse jovem aqui como um genro. Esse jovem aqui é um jovem perfeito. Quem não quer? Primeiro, uma pessoa com dinheiro, uma pessoa de reputação. Menino, todo mundo queria ter esse genro aí. Jesus disse, todo mundo não. Falta uma coisa. Falta uma coisa para você que entrou aqui. Sabe o que é? Jesus. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser o Salvador da sua vida. Jesus precisa governar a tua vida. Jesus precisa habitar no teu coração. Jesus precisa habitar dentro da tua casa. Jesus precisa ser o principal motivo e a principal razão do seu viver. Jesus não é você, não são coisas. Jesus, o que você precisa não é de coisas, porque você tem coisas hoje e amanhã você não pode ter. O que você precisa é de algo eterno. E esse algo eterno, preste atenção, está aqui neste lugar, se chama Jesus. Se você entrou aqui e não conhece Jesus como o único e suficiente Salvador, eu estou dizendo para você, falta algo em você. Só falta uma coisa, Jesus. Eu sei que você é um bom rapaz, eu sei que você é uma boa mulher, mas isso não é suficiente. Jesus disse isso para o jovem. Agora a pergunta é, o que é que você vai fazer? Vai embora para casa com tudo que você tem? Ou vai embora para casa com Jesus? Para onde você vai? E você que entrou aqui, que é membro dessa igreja, minha ovelha, todos os domingos vocês estão aqui. Todos os domingos vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Vocês têm certeza que Cristo governa a vida de vocês? Vocês têm certeza que Cristo é o Senhor da vida de vocês? Vocês têm certeza que Cristo, Ele é o supremo pastor da vida de vocês? Se Cristo te pedir para que você o sirva de forma integral, você sabe, você entrou aqui. Você sabe que você tem andado distante e que você poderia estar muito mais perto do Senhor. Se Jesus te pedir hoje para que você se aproxime hoje dele, mais. E para que você se aproxime, você vai ter que abdicar. Você vai ter que abandonar. Você vai ter que deixar muitas coisas. Você está preparado ou preparada para deixar isso? Está? Você está preparado para abrir mão daquilo que você mais gosta, daquilo que você mais ama, daquilo que você mais anseia, daquilo que você mais deseja? Eu não sei o que é, e eu não vou aqui especular, mas você sabe. Você está disposta a abrir mão e dizer, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero. Lembre-se, esse jovem cumpria todos os mandamentos, esse jovem era extremamente ético, esse jovem, se ele entrasse aqui na igreja, a gente poderia colocar ele até para pregar. O camarada conhece a segunda tábua dos mandamentos todinho. Vem para aqui, para cima do púlpito, rapaz, pregar aqui. O Senhor diz, só te falta uma coisa. Ou melhor, te falta tudo. Falta Jesus.
Amém, meus irmãos?